Oi, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Os deputados rejeitaram todos os 8 destaques apresentados para alterar o texto e encerraram a votação da reforma da Previdência em segundo turno. A proposta agora segue para o Senado, onde também tem que passar por 2 turnos de votação. Você vai ver como ficou o texto aprovado pelos deputados. Do Salão Verde ao vivo, Mariana Prichitsky. Nós estamos com 2 vice-líderes partidários para discutir como são as perspectivas do plenário a partir de agora. Os destaques das comissões com Carol Nogueira. Comissão Mista de Orçamento tem reunião prevista para as 10 horas da manhã, na tentativa de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. E você vai ver também a vinda do ministro do Meio Ambiente para esclarecer mudanças na gestão e nas regras de uso dos recursos do Fundo Amazônia, que recebe doações de países como a Noruega e a Alemanha para o combate ao desmatamento. Em audiência aqui na Câmara, o ministro das Relações Exteriores confirmou a diretriz da política externa do governo contra o aborto e o conceito de gênero. Os recursos públicos para as cidades podem aumentar. Está pronta para ser votada no plenário a proposta que aumenta em 1% o fundo de participação dos municípios a partir do ano que vem. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto. Neste momento, aqui em Brasília, 8 horas e 54 minutos. O Câmara hoje já está no ar. O plenário rejeitou os destaques que pretendiam alterar o texto da reforma da Previdência e concluiu a votação da proposta aqui na Câmara. Como o texto não foi alterado no segundo turno, a proposta de emenda constitucional da reforma segue direto para o Senado. O repórter Cid Queiroz acompanhou toda a votação. Desde a apresentação da proposta em fevereiro, foram 6 meses de muitos debates que mobilizaram os políticos e a sociedade. A Câmara concluiu o segundo turno da reforma da Previdência com a apreciação dos destaques. Logo no início da votação, no entanto, a notícia da transferência do ex-presidente Lula para um presídio comum em São Paulo mobilizou os discursos no plenário. Dezenas de parlamentares, inclusive da base do governo, comentaram a decisão da Justiça do Paraná, afinal revertida por decisão do Supremo. O que está acontecendo com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, é a superação da vontade do juiz à lei. E, na verdade, não está acontecendo com o presidente Lula, está acontecendo no processo judicial brasileiro. Nós precisamos reagir a isso e eu quero aqui prestar também a minha solidariedade, porque diz na minha terra que pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu acho, senhor presidente, que além de manifestações de vários partidos políticos, de várias lideranças políticas, inclusive a de Vossa Excelência, pudesse se transformar e se expressar através de uma nota, de um manifesto de apoio pluripartidário, suprapartidário, de rejeição, de repúdio e de condenação a esse gesto antidemocrático, de afronta aos direitos do presidente Lula, que é cometido dessa forma e que é objeto de muita revolta, de muita indignação de todos nós. Não é uma decisão simples e é uma decisão extemporânea. Então, aquilo que a presidência da Câmara puder acompanhar junto com a bancada do PT, nós estamos à disposição. Obrigado, senhor para presidente. que Obrigado, senhor o direito presidente. do ex-presidente seja garantido. Apesar da polêmica, a votação da reforma da Previdência prosseguiu. Foram 8 destaques que pretendiam alterar o texto da proposta aprovada no primeiro semestre. A principal mudança tinha como objetivo garantir que o valor das pensões não fosse menor que um salário mínimo. Uma portaria editada pelo governo na terça-feira garantiu o apoio da maioria à manutenção do texto. A viúva, o viúvo estão protegidos não só pela PEC, pela lei, mas por esta portaria que foi editada pelo governo. Ou seja, qualquer um, essa era uma preocupação aqui da bancada evangélica e também das mulheres, qualquer um que tem uma renda extra, seja de vender o pastel na feira, seja de um aluguel, de um trabalho intermitente, de uma diária, qualquer um que tenha um trabalho aos finais de semana, qualquer um que tenha uma renda inferior a um salário mínimo, esta renda não será contabilizada como renda formal. Logo,
o pensionista receberá a pensão integral. É simples e é matemático, pronto, acabou. O governo anunciou um acordo que, em tese, garantiria esse benefício. Mas se garante, por que não apoia o destaque do PCdoB? Porque nós garantiríamos a proteção na Constituição, não na portaria de um secretário, não numa lei complementar. Amanhã muda o governo. Quem vai garantir esse acordo? Isso é algo muito grave, porque uma empregada doméstica que hoje poderá ter um trabalho intermitente, recebe o seu salário e perdeu o seu companheiro, o seu esposo, perde o emprego, ela terá a sua pensão em 50%, 60% do valor, a depender do número de filhos menores que tenha, porque a cada filho menor, 10%. A portaria que foi editada e não pode ser publicada, ela não é maior do que a Constituição. E a Constituição ainda não foi modificada. A portaria e o seu entendimento, infelizmente, não garante que esse salário mínimo seja refeito. As viúvas que não têm renda até um salário mínimo receberão um salário mínimo. Elas receberão um salário mínimo. Mas as que têm renda maior que um salário mínimo vão entrar na regra geral. E aquelas que têm filhos dependentes vão receber mais do que aquelas que não têm filho dependente. É uma regra justa, é uma regra que existe no mundo, que o Brasil não fez ainda, para poder criar a construção de um processo que possa permitir efeito social e fiscal justo. Foi uma longa jornada até aqui. Em todas as etapas da aprovação da reforma da Previdência, membros do governo, da sua base de apoio no Congresso e mesmo deputados da oposição sempre ressaltaram o papel de liderança do presidente Rodrigo Maia na condução desse processo. O trabalho, presidente, extraordinário de Vossa Excelência. Vossa Excelência liderou a Câmara dos Deputados. Vossa Excelência construiu uma relação de altivez, respeito e, acima de tudo, patriotismo na relação que se construiu internamente na Câmara dos Deputados e com o governo do presidente Jair Bolsonaro. E, em nome do governo Jair Bolsonaro, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela forma extraordinária, equilibrada, brasileiramente apaixonado pelo nosso país e que está nos levando, na noite de hoje, à consolidação de uma transformação da vida brasileira. Em tempos de arroubos autoritários, Vossa Excelência tem sido, na condução dos trabalhos desta Casa, alguém que prima pelo equilíbrio. E isso é extremamente importante para a democracia, porque o equilíbrio de uma democracia está no seu parlamento, sobretudo na representação do povo, que é a Câmara dos Deputados. Após a votação, Rodrigo Maia foi cumprimentado pelo ministro Paulo Guedes e outros ministros do governo. E na saída, falou sobre os novos desafios. Na Previdência, os setores médios, a população, os trabalhadores, os servidores públicos deram a sua contribuição, que é maior que a dos empresários. Na tributária, a contribuição dos empresários será maior que a dos trabalhadores, porque com o sistema distorcido, né, é exatamente nessa distorção que a gente vai precisar encontrar uma solução para equilibrar, para dar mais simplicidade e acabar com problemas que vêm de muitos anos, como a guerra fiscal no Brasil. Sobre as manifestações dos deputados e do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em plenário sobre o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ontem mesmo o STF definiu que suspenderia por 10 votos a 1 a transferência do ex-presidente da carceragem da Polícia Federal em Curitiba para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Vamos ver então como ficou o texto da reforma da Previdência aprovado pelos deputados? De acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, agora existe uma idade mínima para aposentadoria, que é de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. A idade terá de ser combinada com um tempo mínimo de contribuição, de 15 anos para mulheres e homens. Quem já está trabalhando vai poder escolher uma das chamadas regras de transição. Na principal delas, a condição vai ser a mulher completar 30 anos de contribuição e o homem 35. Aí, a mulher poderá se aposentar a partir dos 57 anos de idade e o homem a partir dos 60,
desde que trabalhe a mais um período igual ao que faltar para completar os 30 ou 35 anos de contribuição na data em que a reforma passar a valer. Ou seja, se estiver faltando 1 ano para se aposentar, na nova regra você terá de trabalhar 2 anos. A reforma também muda o que você paga para o INSS. Quem ganha menos vai pagar menos, a partir de 7,5% do salário. E quem ganha mais vai pagar mais. Na prática, as faixas vão até cerca de 11% na iniciativa privada e 16% no serviço público federal. Quanto você vai receber de aposentadoria depende de uma conta. Com a idade mínima mais o tempo mínimo de contribuição, você terá direito a 60% da média de todos os salários. A partir dos 20 anos para os homens e dos 15 anos para as mulheres, cada ano trabalhado a mais aumenta o valor em 2 pontos percentuais. Para receber 100% da média, homens vão ter de contribuir por 40 anos e mulheres por 35. Tem exceções. Professores e professoras da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio poderão se aposentar com 25 anos de contribuição. Professoras vão precisar ter pelo menos 57 anos de idade e professores 60. Na transição, eles terão de alcançar 5 anos a menos de idade, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro. Já policiais federais, rodoviários e policiais civis do Distrito Federal passam a ter idade mínima de 55 anos para se aposentar. As mulheres ainda precisam de 25 anos de contribuição e 15 de atividade policial. Os homens, 30 anos de contribuição e 20 no cargo. Na transição, a idade mínima vai ser de 52 anos para mulheres e 53 para homens, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro. A reforma também trata da pensão, que esposa, esposo ou filhos menores recebem em caso de morte da pessoa que contribuía para a Previdência. A pensão passa a ser de 50% da média dos salários ou de 50% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia, mais 10% por dependente até o limite de 100%. Mas não pode ser menor do que o salário mínimo, se o pensionista não tiver outra renda formal. O BPC, benefício que é pago a idosos muito pobres e a pessoas com deficiência, não mudou. A aposentadoria dos trabalhadores rurais também não. O texto aprovado pelos deputados não vale para os servidores públicos dos estados, como a maioria dos professores, os policiais militares e os bombeiros. Quais as prioridades da Câmara daqui para frente? É a pergunta que eu tenho certeza que a Mariana Prischitski vai fazer para os deputados que estão ao vivo com ela agora, lá no Salão Verde. Bom dia, Mariana. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Como o presidente Rodrigo Maia falou aí na matéria, já falando da próxima reforma, a reforma tributária. Mas antes disso, vamos fazer um pouquinho de um balanço do que saiu aqui da Câmara da reforma da Previdência. Tantos anos discutindo reformas da Previdência e agora aprovando uma indo para o Senado. Nós estamos com 2 vice-líderes partidários, o deputado Rogério Correia, que é vice-líder do PT, e também o deputado Olival Marques, que é vice-líder do Democratas. Para a gente fazer um pouquinho um balanço de como é que saiu esse texto de ontem aqui da Câmara, que vai ser discutido agora no Senado. Deputado Olival Marques, como é que o senhor avalia o texto aprovado ontem? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, caros telespectadores. Bom dia, deputado Rogério. Nós estamos satisfeitos. Quero também aproveitar o momento e parabenizar nosso presidente Rodrigo Maia pela condução dos trabalhos que tem feito nesta Câmara, nesta casa. E estamos satisfeitos com boas expectativas que esta PEC possa ser aprovada também lá no Senado, que isto é o melhor para a nossa nação, para o nosso povo. No nosso entendimento, procuramos fazer o melhor, dar o atendimento, atender a todas as classes. Essa que é a grande verdade. Então, ontem conseguimos aprovar o texto principal e estamos com boas expectativas. Deputado Rogério Correia, o PT tinha destaque apresentado para mudar o texto, não foram aprovados, o texto acabou sendo mantido do jeito que tinha sido aprovado em julho, agora vai para o Senado. Como é que o senhor avalia esse texto saiu da Câmara? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, também agradecer ao conjunto dos deputados ontem pela solidariedade ao presidente Lula. Inclusive, nosso presidente Rodrigo Maia evitou-se mais uma injustiça contra o presidente, que foi tentado pelo ministro Sérgio Moro, através de uma juíza que tem com ele, vamos dizer assim, uma relação muito próxima e muito íntima. Então, acho que ontem se fez justiça e se defendeu a democracia. Em relação à reforma da Previdência, as nossas divergências são grandes. Os trabalhadores não têm o que comemorar, perdem no resultado final
os trabalhadores e trabalhadoras terão que trabalhar mais tempo e receberão menos. Eu dou um exemplo que é concreto. Para se ter uma aposentadoria integral, como foi dito aí, apenas com 40 anos de serviço. Esse é um dos problemas mais sérios. Ou seja, praticamente acaba com a aposentadoria integral no país. Segundo, os trabalhadores do INSS, que se aposentavam apenas por tempo de serviço, isso acabou. Ele pode ter o tempo de serviço, mas tem que completar também a idade de 62 anos a mulher e 65 anos o homem. Então, neste aspecto e nesse sentido, nós perdemos mais uma vez os trabalhadores e as trabalhadoras. Portanto, acaba essa perspectiva. Então, esse é um assunto que nós gostaríamos de dizer que todos perderam, trabalhadores e trabalhadoras, com as reformas da Previdência, além da pensão por morte, que neste caso também não será mais integral e em alguns casos poderá ser a viúva receber até menos que um salário mínimo, como foi visto pelo menos constitucionalmente. Dois assuntos que podem ser incluídos na discussão no Senado é a questão da inclusão de estados e municípios e também a questão da capitalização, que foi discutida aqui na Câmara, muito criticada, mas que pode voltar no Senado. Deputado Dorival, o senhor vê essa possibilidade de estados e municípios e a questão da capitalização? Bom, eu não acredito que isso venha à pauta, né, para a matéria, muito embora seja discutido, porém se faz necessário que, no nosso entendimento, que cada estado, que cada município possa fazer a sua própria avaliação e, de certa forma, trazer aquilo que for de melhor para cada realidade. Nós vivemos em um país onde existem realidades muito diferentes de municípios, de estados, uns mais ricos, outros mais pobres. Nós precisamos equilibrar isso daí, essa que é a grande verdade. E se nós queremos um país melhor, um futuro melhor para nossas crianças, para o nosso povo, para nós, para todos nós, o povo de um modo geral, às vezes se faz necessário sangrar na própria pele. É natural que a mudança ela venha trazer essas cicatrizes. Então, nós precisamos de um país melhor, de um futuro melhor. É natural que vamos ter que enfrentar algumas dificuldades, mas por um Brasil melhor. Deputado Rogério Correia, o senhor acredita que o Senado pode incluir essa questão dos estados e municípios e a capitalização? Eu concordo com o deputado Dorival e espero que não. Isso agora que fique para estados e municípios. Aqui, como eu disse, os trabalhadores já perderam muito. E não acho justo que agora incluam também professores, policiais militares, servidores que ganham pouco nesta reforma, porque ainda seria um prejuízo maior. Digo, por exemplo, em relação aos professores e professoras que perderam, inclusive, a aposentadoria especial, que isso não seja estendido ao Estado, que são onde existem um número maior de professores e professoras, que é inclusive minha categoria. Em relação à questão de sacrifício, a gente tem que pensar bem, porque o governo remeteu também para cá um projeto de lei terça-feira, onde ele retira mais 3 bilhões do orçamento para pagar a emenda aos parlamentares que votaram a favor da reforma da Previdência. Nós vamos tentar barrar esse projeto de lei aqui também, porque isso, no meu entendimento, configura-se compra de voto, ou seja, os deputados votam e aqueles que votaram a favor da reforma da Previdência têm dinheiro extra. E pior, 1 bilhão disso foi retirado da educação infantil, dos institutos federais e de bolsas para estudo e pesquisa na universidade. 1 bilhão de reais retirado da educação para pagar a emenda de deputado para votar a favor da reforma da Previdência que tira direitos dos trabalhadores. Só lembrando que tudo que for mudado no Senado em relação ao texto aqui na Câmara, deputados, tem que voltar aqui para a Câmara, que uma proposta de emenda à Constituição é aprovada da seguinte maneira: não passa pela Presidência da República, só a Câmara e Senado que votam, mas tem que aprovar o mesmo texto. Então, o que o Senado mudar, volta para cá, sendo que se houver concordância em alguma parte do texto, pode ser promulgado primeiro, começar a valer, e depois ficam discutindo só o que não for acordo, o que não for consenso, o que tiver sido diferente de uma casa da outra. Vamos falar um pouquinho sobre outras reformas, a reforma tributária, então, que, como adiantou aí o deputado Rodrigo Maia, é a próxima da vez aí. Deputado Dorival Marques, o senhor acha que existe consenso, existe uma possibilidade, como disse o deputado Rodrigo Maia, de os empresários agora abrirem mão e serem mais taxados com essa reforma? Bom, é um outro tema muito polêmico e que eu tenho certeza que o nosso presidente Rodrigo Maia terá muita sabedoria para conduzir este trabalho também. E esperamos que o Congresso, a Câmara dos Deputados, nós
parlamentares, possamos fazer um bom trabalho que fique também de acordo com... que fique bom para todos nós, né? Para a população de um modo geral. Não será tão fácil, mas as articulações estão sendo feitas, serão trabalhadas e esperamos sim que nós possamos fazer uma reforma boa para o nosso Brasil, pois nós precisamos, também faz parte do projeto e a nossa expectativa é que possamos conseguir aprovar uma boa reforma tributária para a nossa nação. O senhor acha que tem algum outro assunto em perspectiva aí para entrar no plenário nas próximas semanas? O que deve acontecer na Câmara a partir da semana que vem? Bom, é natural que haja esse intervalo agora. Alguns projetos serão tramitados, né? Porém, a prioridade passa a ser, após esta da reforma da Previdência, passa a ser a da reforma tributária, né? Então, alguns projetos que já vêm sendo tramitando na casa irão entrar em pauta sim, mas agora a prioridade passa a ser a tributária. Deputado Rogério Correia, sua opinião sobre a reforma tributária e próximos passos aí do plenário? A reforma tributária é necessária, agora ela tem que dividir rendas, né? Porque esta reforma da Previdência, conforme reconhece o próprio presidente Rodrigo Maia, ela retirou dos trabalhadores direitos e recursos. Isso significa que é menos dinheiro que está circulando a partir de agora no Brasil, o que causa recessão econômica. Agora precisa dividir renda, taxar as grandes fortunas, fazer com que as grandes empresas elas também paguem imposto sobre dividendos e sobre lucros, coisa que não acontece. Eu sou muito cético em relação a esse Congresso fazer essa divisão de renda, mas nós vamos tentar. Agora, acho que em relação a outras pautas, nós temos uma pauta fundamental que é ambiental, porque do jeito que está o presidente Bolsonaro vai acabar com a Amazônia e vai acabar com o Brasil. Nós temos que também discutir e impedir esse conjunto de privatizações que está em curso. Estão vendendo a Petrobras, falam em entregar a Amazônia, como eu já disse, falam inclusive em ter exploração da água subterrânea no Brasil e até do leito dos rios. Então há um processo de entrega das empresas também estatais de saneamento e água, de entrega de empresas elétricas. Tudo isso levaria o Brasil a não ser mais uma nação estrategicamente independente. Então nós precisamos barrar também esse processo de privatizações que tem sido anunciado pelo ministro Paulo Guedes. Tudo isso, no meu entender, é um projeto que o Brasil perde a sua soberania e perdem também os trabalhadores e o Brasil deixa de ter a oportunidade de crescer, desenvolver, gerar renda e gerar emprego. Ok, deputado Rogério Correia, obrigada pela entrevista. Vou perguntar aqui para o deputado Olival Marques, porque ele é requerente de uma sessão solene que começa em instantes aqui no plenário, em homenagem aos 98 anos da fundação da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas de Assembleia de Deus, fundadas no Brasil. Deputado, essa homenagem por quê? Bom, no nosso entendimento aqui eu quero também aproveitar e já agradecer a TV Câmara, você, Mariana, pelo espaço, dizer da importância desta sessão solene em reconhecimento aos grandes trabalhos, serviços prestados à sociedade brasileira, iniciando lá no estado do Pará. O estado do Pará é o berço do Pentecoste no Brasil e a partir de lá o evangelho cresceu bastante, que precisou se organizar fazer uma organização e a partir dela, como pioneira, a Comiadepa, foram que surgiram as outras denominações e aqui hoje nós estamos reconhecendo os belíssimos trabalhos prestados através do evangelismo, do trabalho social e por esse motivo é que nós solicitamos, requeremos uma sessão em reconhecimento à entidade Comiadepa, a pioneira no Brasil. Ok, deputado Olival Marques, obrigado pela entrevista. Boa sessão solene. Bom, esse é o evento do plenário de hoje. A sessão começa daqui a pouquinho. À tarde só tem debate. Não tem mais votação na Câmara essa semana, Vera. Obrigada, Mariana. E a Carol Nogueira está no corredor das comissões essa manhã e conversa com a gente ao vivo.
Carol, tem uma expectativa aí para possível votação na comissão mista de deputados e senadores da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa que vai pautar aí gastos e investimentos do governo no ano que vem, né? Bom dia. Bom dia, Vera. Exatamente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, normalmente ela é votada todo ano aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional, em julho, né? Mas a reforma da Previdência acabou empurrando essa votação aí para agosto. A expectativa, então, essa reunião da Comissão Mista de Orçamento começou ontem e a expectativa é que ela seja retomada daqui a pouco, às 10 horas da manhã. O relator, o deputado Cacalhão, apresentou ontem 2 complementações de voto, tentando aí acatar o maior número possível das mais de 100 emendas que foram apresentadas pelos deputados e senadores que fazem parte da Comissão Mista de Orçamento, aí sobre essa Lei de Diretrizes Orçamentárias que dá as bases para o que pode ser o projeto de orçamento de 2020 do ano que vem. O detalhamento da proposta do governo, enviada ontem, que prevê aí, os deputados até comentaram no link da Mariana, né, essa proposta que transfere mais de 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. A chegada dessa proposta, o debate dessa proposta impactou a discussão ontem lá na Comissão Mista de Orçamento, acabou atrasando um pouco então essa discussão e a expectativa agora é votar hoje nessa reunião marcada, que na verdade é uma continuação da reunião de ontem. A gente vai dar uma olhada agora na matéria para saber como é que ficou o texto da LDO, como é que ficou essa proposta da LDO depois das modificações e dos destaques acatados pelo relator. Definir as ações prioritárias do governo e as regras para as despesas dos poderes da República que vão constar do orçamento para o ano seguinte. Essas são algumas das funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O relatório ao projeto da LDO para 2020 incluiu alterações no texto enviado pelo Executivo. Na saúde, foi fixado um gasto mínimo por habitante, o que pode aumentar o total de recursos para essa área, com o crescimento da população. O relator prevê que o dinheiro de projetos prioritários das Forças Armadas, do Fundo Nacional de Segurança Pública e da Educação não podem ser bloqueados pelos chamados contingenciamentos. No caso da educação, a emenda foi do deputado Danilo Cabral. O que nós queremos é proteger o orçamento da educação. Nós temos assistido nos últimos anos, desde da PEC do teto dos gastos sobretudo, a educação brasileira sofrer duros cortes no seu orçamento. Só de 2016 para cá foram mais de 11 bilhões de reais. Somente os servidores militares tinham previsão de reajuste salarial na proposta do governo. O relator incluiu autorização para dar reajuste também aos servidores civis. A gente entende o pleito dos militares, eu concordo que realmente há uma diferença, há uma depreciação da questão da carreira, mas tem algumas carreiras civis que também têm essa discrepância. Então, a gente entendeu de colocar autorização para todo mundo, tanto para os civis quanto para os militares. Isso depende também muito do que vai acontecer com a nossa economia. O relatório prevê que o fundo público que financia as despesas com a eleição pode gastar até 3 bilhões e 700 milhões de reais na campanha de 2020 para prefeitos e vereadores. Tem que se levar em consideração a criação de novos partidos e a amplitude das eleições. Dizem que a democracia tem um custo. E como o Congresso, ou seja, a Câmara e o Senado, optou por ter o financiamento público das eleições, nós temos que levar em consideração que essa é uma lei que deverá ser cumprida. E os recursos que são alocados foram sugeridos pelos partidos políticos. O projeto da LDO prevê reajuste do salário mínimo dos R$ 998 pagos este ano para R$ 1.040 em 2020, repondo a inflação sem aumento real. O valor total das despesas do governo foi estimado em R$ 1.475 bilhões. Isso significa 124 bilhões de reais de déficit primário, ou seja, de gastos acima da receita, sem levar em conta o pagamento de juros da dívida pública. A reunião da Comissão Mista de Orçamento está marcada para começar, para ser retomada, na verdade, às 10 horas da manhã. A gente vai ficar de olho. Às 10 horas também está marcada uma reunião, uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia para discutir o sistema tarifário de energia elétrica. É sobre esse assunto que eu converso agora com o deputado Ayrton Faleiro, que é do PT do Pará, que está aqui e que vai acompanhar essa audiência pública. Deputado, qual que é a ideia dessa audiência? O que deve ser debatido exatamente?
Bom, a iniciativa do requerimento é de nossa autoria, junto com o deputado Júnior Ferrari do Pará e Rubens Ottoni do Goiás, né? Na verdade, o que está ocorrendo é o seguinte: por exemplo, lá no Pará, a nossa socioeconomia não aguenta pagar os altos custos com energia, desde uma moradia até uma micro ou grande empresa, né? Tivemos aumentos assim exagerados, na nossa opinião, do custo da energia. Então nós queremos trazer aqui a agência reguladora, a ANEEL, trazer aqui o Ministério das Minas e Energia e trazer, por exemplo, as concessionárias, né, que cobram esse preço de energia, para discutirmos soluções, né? Esse é o objetivo principal da audiência pública. Agora, deputado, por que o custo da distribuição de energia lá na região do norte, no Pará, está tão caro? É porque são áreas de difícil acesso? O que vocês vão tentar entender, né, e buscar como solução? Olha, a gente já tem uma análise, né? Por exemplo, nós somos um estado gerador de energia. E ele tem o mesmo tratamento de um outro estado não gerador de energia nos momentos da crise hídrica, ou seja, quando se deixa de produzir através das hidrelétricas, se produz através, vou chamar aqui do óleo diesel, o custo de produção aumenta e esse custo ele é rateado com todos os consumidores dos estados interligados. E aí os estados geradores recebem o mesmo tratamento. Nós temos um debate mais localizado, que é no estado, que é o valor do ICMS, né? Lá para nós, por exemplo, é 25%. Do consumo e mais uma bitributação em cima dos impostos federais. Isso também está em debate. Mas tem um debate que se refere mesmo a esse controle da ANEEL e essa autorização para as cobranças, na nossa opinião, altas por parte da empresa que executa o serviço, que é a CELPA. A gente vai acompanhar, então, esse debate a partir das 10 horas da manhã na Comissão de Minas e Energia. Deputado, muito obrigado por estar aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera. Ok, obrigada, Carol. A polêmica criada em torno das recentes instruções dadas ao corpo diplomático no sentido de vetar nos textos e resoluções da ONU expressões relativas a gênero, feminismo e saúde reprodutiva foi objeto de uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família, com a presença do chanceler Ernesto Araújo. As recentes instruções dadas ao corpo diplomático no sentido de vetar nos textos e resoluções da ONU expressões relativas a gênero, feminismo e saúde reprodutiva foram objeto de uma audiência pública na Comissão de Seguridade Social e Família. O convite ao ministro das Relações Exteriores para participar da audiência foi feito por parlamentares do PSOL, que criticaram a ação do governo. Infelizmente, nós vemos um ministro que está numa cruzada ideológica. Na verdade, existe uma lógica implementada pelo Ministério de Relações Exteriores e, enfim, alinhada com vários dos ministros lunáticos do governo Bolsonaro, que é uma lógica de retrocessos civilizatórios. Eu digo que parece gente que parou antes da Revolução Francesa. O chanceler Ernesto Araújo defendeu a posição do Ministério, explicando, por exemplo, que não se pode usar eufemismos do tipo saúde reprodutiva quando se fala de aborto, um tema que precisa ser tratado de maneira independente. Se a gente conseguisse um consenso de que, quando você está falando de saúde da mulher, você não está falando necessariamente de aborto, que aborto é uma outra discussão, né? Aí estaria tudo bem, né? Então, a minha imagem basicamente é a seguinte, né? Você tem um bolo, tá? E dentro desse bolo tem uma gilete. Né? Então, eu quero assim, abrir esse bolo e tirar a gilete. Né? Que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher. Né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão. A postura do ministro não convenceu os oposicionistas, que entenderam que o chanceler deixou a desejar nas respostas aos temas tratados na audiência. Você pode ver na íntegra essa e todas as outras audiências públicas que acontecem nas comissões na página oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. O endereço é esse aí, câmara.leg.br/YouTube. E também pode ver mais detalhes da cobertura jornalística dos debates na página da agência Câmara de Notícias da internet. O endereço também está aí para você, câmara.leg.br/notícias.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também veio à Câmara ontem para uma audiência conjunta das comissões de Integração Nacional e de Meio Ambiente. O assunto foi o Fundo Amazônia. Os parlamentares pediram esclarecimentos sobre mudanças realizadas na gestão e nas regras de utilização dos recursos do fundo. E também sobre declarações de inconsistências encontradas em projetos financiados. Desde o início da audiência pública, o clima foi tenso. O ministro do Meio Ambiente começou afirmando que o governo está, sim, analisando os contratos que foram fechados com o dinheiro do Fundo Amazônia ao longo dos anos. O levantamento ainda não terminou, mas Ricardo Salles adiantou alguns pontos. Há uma deficiência muito grande, para não dizer absoluta, de instrumentos de mensuração do resultado do dinheiro que é aplicado através desses contratos. Ausência de estratégia, de falta de uma visão do todo, né, a transparecer que foi muito mais um mecanismo de distribuição de recursos do que propriamente uma estratégia concatenada, pré-determinada, pensada, estruturada para exercer os objetivos almejados aqui na Constituição do Fundo. Quais foram os critérios, com que metodologia, por quem o trabalho foi realizado? Porque foi para a imprensa que tinha desvio, Aqui nesta casa, nós exigimos que seja apresentado aqui os desvios. O Fundo Amazônia foi criado em 2008 para receber doações destinadas a ações de conservação e combate ao desmatamento da floresta. Ao todo, são 3 bilhões e 400 milhões de reais doados principalmente pela Alemanha e Noruega. A própria Noruega, que é a maior doadora do Fundo Amazônia, explora petróleo no Círculo Polar Ártico. Ou seja, o maior produto da Noruega é o petróleo. A Noruega caça baleia. E eu não estou vendo qual é o problema em relação a ela ser a doadora do Fundo Amazônia. Nunca ninguém disse, não, a Noruega, porque explora petróleo e caça baleia, não nos interessa o recurso da Noruega. Ricardo Salles disse que o governo vai mudar a gestão do Fundo Amazônia, mas não deu detalhes de quais seriam essas alterações. Quanto aos dados divulgados recentemente pelo INPE, que apontam um crescimento de 278% no desmatamento da Amazônia no último ano, Ricardo Salles diz que é um falso positivo. Então nós estamos falando de dados, informações comprovadamente inconsistentes. Isso de maneira nenhuma, que fique claro, nos coloca na posição de dizer, olha, o desmatamento não existiu. Não é isso, nós estamos dizendo, não foi nesse prazo, não foram nessas datas, não foi desse jeito. Alguns, infelizmente, o acusam de não responder, porque, na verdade, as suas respostas, muitas vezes, não são as respostas esperadas por alguns. E quando começou a ordem do dia no plenário, a reunião foi encerrada, do mesmo jeito que havia começado. Olha aqui. Eu queria, presidente, é um desrespeito, presidente. Agora a gente muda um pouquinho de assunto. O tratamento de crianças com traqueostomia é o tema escolhido pelos deputados da Comissão de Seguridade Social e Família esta manhã. Carol está acompanhando tudo por lá hoje. Carol, o deputado que pediu essa audiência é médico. Exatamente. É o deputado Zacarias Calil, ele é do Democratas de Goiás, está aqui comigo. E ele que pediu mesmo essa audiência pública é um médico pediatra que tem acompanha aí a questão de muitas crianças. Ele estava me explicando, crianças às vezes com questões neurológicas e que precisam desse tratamento de traqueostomia, não só numa questão pontual, às vezes ao longo de toda a vida, não é isso, deputado? E o que falta, o que tem faltado para o apoio a essas crianças? A grande preocupação nossa é em relação ao pós-operatório, né? Porque você faz a traqueostomia e depois o paciente tem alta do hospital com o equipamentozinho ali, mas não tem uma condução adequada. Para quem que ele vai procurar? Qual a equipe que vai dar suporte para esses familiares, para essa criança, para que não haja complicações inerentes à traqueostomia, né? Porque dependendo da forma que ela é conduzida, você pode até levar à morte dessa criança em ambiente domiciliar.
Enquanto ela está no hospital, a equipe tem algum conhecimento? E o que pode mudar? A partir dessa audiência pública, essa sensibilização de mais públicos, mais pessoas atentas a isso, o que poderia mudar? Que tipo de equipe precisaria estar mais especializada para ajudar no cuidado dessas crianças? Então, ela tem que ter, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, que tem um fluxograma, por exemplo, ela teve alta da UTI, teve alta do hospital, quem que ela vai procurar agora? A partir desse momento, nós vamos ter, por exemplo, um ambulatório especializado não só em otorrino, mas nas estomias, né? Porque, por exemplo, traqueostomia, vem aquele termo estomia. Pode ser gastrostomia, colostomia, essas coisas assim. Mas na traqueostomia, a preocupação nossa é porque ela pode levar ao óbito. Então, as mães seriam orientadas juntamente com essa equipe multidisciplinar, que seria o otorrino, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, né? Para que essas cânulas possam ser também trocadas de uma maneira adequada pela enfermagem. E a mãe saber conduzir, saber aspirar, saber umidificar, né? Porque a secreção persiste. E você forma rolhas, forma infecções ali, chamados granulomas, né? E ela pode também fechar a traqueia, que a gente chama de estenose. Então, são cuidados que nós temos que ter durante o período todo que esse paciente tenha essa traqueostomia. A audiência pública começa às 10 horas da manhã na Comissão de Seguridade Social e Família. Você pode acompanhar pelo YouTube. Deputado, obrigada pela sua presença. A Câmara, então, a gente vai continuar acompanhando esse assunto também. Obrigada e boa audiência pública. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol. Obrigada. Nesse momento, tem início os trabalhos no plenário Ulisses Guimarães. Você que nos acompanha pela internet, continue assistindo ao vivo a esta edição do Câmara Hoje pelo canal oficial da Câmara dos Deputados no YouTube. Você que nos vê aí pela TV Câmara, fica a partir de agora com a transmissão da sessão solene em homenagem aos 98 anos de fundação da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus, fundada no Brasil, lá em Belém do Pará. Pastor... Continua por aqui, então. Um empresário do setor de alimentação prestou depoimento na CPI das práticas ilícitas no âmbito do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Silmar Bertin foi convocado para esclarecer detalhes sobre a participação do BNDES na aquisição do frigorífico Bertin pelo grupo JBS. A CPI do BNDES ouviu o empresário Silmar Roberto Bertin, que é sócio do frigorífico Bertin. A empresa foi comprada pela JBS em uma transação que envolveu empréstimos feitos pelo BNDES. Os deputados da CPI estão investigando se houve fraude praticadas pelas empresas envolvidas nessa transação que podem ter gerado prejuízos aos cofres públicos. Durante o depoimento, Silmar Bertin disse que as transações da empresa com o banco durante os governos do PT e do PSDB nunca houve influência política e nem negociações escusas. Todo o processo nosso sempre foi tecnicamente colocado para a equipe do BNDES, sempre foi discutida e nunca teve propina, nunca teve pressão nenhuma de a gente pagar alguma coisa para eles. Deputados da CPI dos mais variados partidos estão convencidos de que o grupo Bertin adotou práticas ilegais nas negociações com o BNDES e a JBS. Na verdade, ninguém é inocente nessa questão. Quer dizer, empresários importantes que de repente se perderam e causando, inclusive, prejuízo ao povo brasileiro, as perdas de empregos e, ao mesmo tempo, deixando esse rastro aí de irresponsabilidade ou de responsabilidade que estão sendo processados. É lamentar muito. Nosso objetivo, é claro, não é julgar ninguém, até porque a CPI não julga, ela investiga a presença de indícios de irregularidades, de crimes, de problemas que aconteceram nesse processo e é claro que a partir daí o Ministério Público, que é o desaguador natural dessas informações que nós vamos ter, entregaremos para que eles possam fazer a investigação mais aprofundada e, evidentemente, condenar os envolvidos nessa grande trama que nós estamos vendo aí, que aconteceu no BNDES. O fundo de participação dos municípios pode aumentar em 1% a partir do ano que vem.
A proposta de emenda à Constituição 391 de 2017 foi aprovada pela Comissão Especial aqui da Câmara e deve ir ao plenário agora, no segundo semestre. A PEC já foi aprovada pelo Senado. O fundo é a principal fonte de recursos da maioria dos municípios brasileiros. O aumento de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, promete dar um alívio financeiro às cidades brasileiras. Ao longo dos anos, este repasse de recursos da União para as prefeituras foi perdendo o seu valor real. O relator do tema na comissão especial calcula que a mudança deve liberar quase 60 bilhões de reais para os municípios nos próximos 10 anos. O FPM foi criado pela Constituição Federal em 1988. Hoje, ele é composto por 24,5% dos recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A proposta de emenda à Constituição aumenta esta porcentagem em 1%, fazendo com que ele chegue a 25,5% do que a União arrecada com esses impostos. Os deputados que defendem 1% a mais de repasse argumentam que o aumento do FPM contribui para a construção de um novo pacto federativo, ou seja, uma redistribuição da destinação dos impostos que vão para a União, estados e municípios. De cada R$100 que nós arrecadamos no Brasil, perto de 60 fica concentrado nas mãos da União e o restante dividido entre estados e municípios. Então nós temos que inverter essa lógica, voltar a praticar, como nós dissemos, aquilo que era praticado há 30 anos atrás. Se nós tivéssemos as mesmas condições que tínhamos lá atrás, há 30 anos, certamente os municípios não estariam passando por essa dificuldade que nós estamos vivenciando isso hoje. Em 2014, uma emenda constitucional já havia aumentado em 1% as parcelas do IPI e do IR destinadas ao fundo. Mas a Confederação Nacional dos Municípios já defendia um aumento de 2% desde o início dos anos 2000. Mas como é usado o Fundo de Participação dos Municípios? Lusiânia é uma cidade de Goiás com quase 250 mil habitantes. Aqui, como na maior parte dos municípios brasileiros, o FPM é a maior fonte de receitas. A arrecadação é variável, principalmente que nós temos o IPTU, que depende da disponibilidade financeira do contribuinte, e alguns impostos que são pagos, alguns no início, outros no meio, outros no final do ano. Mas eu garanto que o FPM, no nosso caso particular, é a maior fonte de receita do município. E uma fonte que vem nas datas certas, que você pode contar para as despesas fixas e as maiores despesas. No nosso caso, nós usamos grande parte, principalmente o que vem no dia 10 de cada mês, para honrar a folha de pagamento. O prefeito de Lusiânia também nos contou que parte dos recursos do FPM é empregada em investimentos. Este centro especializado em reabilitação, previsto para ser inaugurado neste ano, é fruto de um convênio com o Ministério da Saúde, ou seja, a maior parte dos recursos vem da União. Para a construção, a prefeitura entrou com o terreno e 10% de verbas da chamada contrapartida. Mas depois da inauguração, recursos do Fundo de Participação dos Municípios serão usados para fazer tudo isso aqui funcionar. Fora os consultórios para especialistas que vão de nutricionistas a oftalmologistas e neurologistas, há um ginásio para reabilitação e até uma piscina aquecida para hidroterapia. Lusiânia também tem 3 escolas municipais de ensino fundamental que funcionam em tempo integral. Outras melhorias na educação previstas para a cidade goiana se beneficiariam do aumento dos repasses do FPM, segundo o prefeito. Esse aumento de tributos será gradual em 4 etapas. A cada ano, a transferência de tributos da União para os municípios crescerá 0,25%, até chegar a 1% total. Você já vai entender melhor. Se o projeto for aprovado neste ano, em 2020, a transferência da União para os municípios aumentará em 0,25%. Em 2021, este crescimento da alíquota fica mantido. Em 2022, a transferência aumenta em mais 0,5%. Finalmente, em 2023, o aumento total chega a 1% dos tributos destinados ao fundo. A proposta de emenda à Constituição que prevê o crescimento de 1% do FPM foi aprovada pela Comissão Especial da Câmara destinada a analisá-la e deve ir ao plenário no segundo semestre.
A PEC já havia sido aprovada pelo Senado sem emendas. A situação dos detentos indígenas no Brasil vai ser debatida hoje aqui na Câmara. A gente volta lá para o corredor das comissões. Carol, quem foi que pediu essa audiência? Pois é, quem está aqui com a gente é o deputado Edmilson Rodrigues, que é do PSOL do Pará, e ele faz parte lá da Comissão de Integração Nacional e vai discutir esse assunto dos detentos indígenas. Deputado, qual que é a questão envolvendo isso? Existem prisões específicas para os indígenas? Qual que é a situação e por que é importante dar uma olhada nesse tema agora? Olha, há legislações importantes que garantem um tratamento que considera os costumes consuetudinários, ou seja, aqueles costumes que são efetivamente tradições, né? O Código Penal brasileiro, no entanto, é ainda bastante omisso. Há em vários países e há tratados internacionais que definem como se tratar, no âmbito do sistema de justiça, as comunidades indígenas. Iniciemos. Um delegado prende um índio que se envolveu em algum conflito. O índio não fala o português brasileiro. Há aí já um problema. Então, ele tem que ter o direito a um acompanhamento jurídico, e isso nunca é garantido, e ele tem que ter direito a um laudo antropológico, se a situação avançar. Ao mesmo tempo, ele tem que entender o depoimento que ele está assinando, ou carimbando uma digital, por exemplo. Porque se ele não fala bem o português, se não compreende bem, ele pode dar um depoimento e, na hora de assinar, não representar exatamente o que ele quis dizer, né? Então, o tradutor é fundamental em todas as fases do processo, quando um indígena se envolve em alguma situação que mereça a condição de investigado ou até de ser transformado em réu ou seja apenado, né? Muitas vezes é preso de forma preventiva ou de forma temporária, né? Nessas situações, como o indígena, que tem uma determinada visão de mundo, uma determinada cultura, costumes consuetudinários que devem ser respeitados, como está ali no ambiente envolvido, dominado por facções e por uma cultura urbana de uma civilização que não é a dele. Então, debater esse tema é importante, porque hoje nós não temos uma população indígena tão grande, porque a comunidade indígena alcança em torno de 900 mil cidadãos. No entanto, temos 131 presos oficialmente pelo Sistema Federal de Informações Penitenciárias, né? E o Pará, por exemplo, tem 26 presos. Eu já vivi uma situação de muita tristeza. Vi duas lideranças, o cacique e o cacique menor, que é filho do cacique maior. Você tem uma ideia, um cidadão de 78 anos, àquela altura, preso, acusado por ter negociado o desmatamento da sua reserva, né? Os índios Assurini do Trocará, no Pará, que são vítimas da hidrelétrica de Tucuruí, né? Então, a pergunta que eu fiz naquela altura ao sistema, ao Ministério Público, e por que o líder está preso e os direitos não foram garantidos de defesa, no sentido amplo? Por que, se flagrou-se negociação e venda de madeira numa reserva indígena, que é proibido, por que o madeireiro não está preso? Porque se prende uma liderança indígena. Então, índio não tem direito de cometer crime, né? Mas se comete, tem que pagar. No entanto, como é toda uma visão de mundo, muitas vezes o que ele faz, não necessariamente na visão dele é algo errado. Então, é um debate importante. É claro que não toca corações ainda das massas populares, mas é importante nesse momento em que as comunidades indígenas sofrem assassinatos, invasão das suas terras, desmatamento das suas terras, debater o tema do direito dos povos indígenas a um tratamento digno no sistema carcerário. Um debate muito importante
importante que começa daqui a pouco às 10 horas da manhã na Comissão de Integração Nacional. Deputado Edmilson, obrigada por participar aqui com a gente. Boa audiência para o senhor. A gente destaca mais outros temas de audiências públicas na manhã de hoje. A Comissão de Agricultura e de Meio Ambiente vai discutir o pagamento de serviços ambientais. São duas comissões diferentes fazendo essa audiência pública conjunta. E a Comissão Externa, que tem analisado aí o trabalho, o funcionamento do Ministério da Educação, hoje vai discutir os critérios de priorização do financiamento público da educação. Vera, são os principais destaques aqui do corredor das comissões na manhã dessa quinta. Obrigada, Carol. Bom dia para você. Bom dia. E nesta edição do Câmara hoje, você viu, os deputados aprovaram o segundo turno da reforma da Previdência. Todos os destaques foram rejeitados. O texto segue agora para o Senado. Fundo Amazônia, o ministro do Meio Ambiente e deputados fizeram um debate intenso sobre o desmatamento e o desenvolvimento da região. E o ministro das Relações Exteriores confirmou a nova política externa contra o conceito de gênero e contra o aborto. Os deputados de oposição apontaram retrocesso. Esta edição fica por aqui, hoje, quinta-feira, dia 8 de agosto. Bom dia para você.